Eu nunca sonhei em ser um pastor. Eu cresci num ambiente institucional. Quando criança e adolescente, o meu pai trabalhava na divisão sul-americana, então eu estava já ambientado com o ambiente da igreja. No entanto, este não era o meu sonho, nem de adolescente, nem no início da minha juventude. Fui estudar Relações Internacionais em Brasília, após concluir o meu ensino médio no IAP, e ao longo da graduação, Deus abriu portas para que eu me desenvolvesse nesta área. Tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios para adquirir fluência em outras línguas, mas em um determinado momento da minha vida senti que Deus estava me chamando para ser um pastor. Eu era muito racional, mas diante de algumas experiências sobrenaturais, eu entendi que realmente o sonho de Deus para mim era de que fato eu servisse no ministério. Depois de relutar muito, em 2016 decidi ir para o NASP, com apoio da família, e ali iniciei os meus estudos. O ministério transformou a minha vida, transformou a forma com que eu me enxergo, a forma com que eu enxergo as pessoas e os meus planos e objetivos para o futuro. Antes, o meu foco estava em mim, nas minhas coisas, na minha carreira, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. No ministério, o foco passa a ser as pessoas. A gente trabalha para salvar almas. Então eu entendo hoje que não era o Senhor que precisava de mim no ministério, era eu que precisava do ministério em minha vida. Do ponto de vista pessoal, a ordenação é uma resposta que eu obtenho de Deus, de que verdadeiramente, quando eu dei o passo de deixar a minha vida para trás e viver o sonho que Deus tinha para mim, é a confirmação pessoal de que Deus realmente almejava que eu fosse um pastor. Todo pastor certamente vai dizer que o que mais brilha nos olhos é ver alguém se entregando ao Senhor através do batismo. Mas eu entendo que todos nós devemos viver uma vida com propósito. E o maior propósito de um pastor, eu entendo, é fazer a diferença na vida de suas ovelhas. E quando alguém diz para mim, eu que sei das minhas fraquezas, das minhas falhas, das minhas limitações, quando alguém diz, pastor, você está fazendo diferença na minha vida, me sentir relevante na vida de alguém, isso realmente enche os meus olhos e preenche o meu coração. A minha família sempre serviu como base da minha vida. Vejo nos meus avós um exemplo claro de serviço a Deus e à igreja. E isso certamente pavimentou a experiência espiritual dos meus pais. E na vida dos meus pais eu sempre os vi comprometidos com Deus e com a igreja, servindo a igreja. Meu pai serviu a igreja por mais de 2 décadas e eles continuam viajando o mundo todo, pregando, fazendo programações. Isso fez com que eu enxergasse a igreja e o ministério de uma maneira positiva, ainda que eu não tivesse o sonho de ser um pastor. E claro, a minha esposa, que tem sido fundamental ao longo desta jornada, deste caminho, que está ao meu lado desde que eu iniciei o ministério. Nos casamos e 2 semanas depois iniciamos o ministério. Ela é minha confidente, aquela que sempre me dá um feedback certeiro das minhas mensagens e sempre me auxilia com boas dicas e insights para que eu conduza a igreja de uma melhor maneira. Jesus, ele é o Salvador, ele é o bom pastor. Jesus, ele é a porta das ovelhas e eu, como ovelha, preciso passar por esta porta todos os dias. Jesus é o meu mentor, é aquele que me dá as palavras certas quando eu não sei o que falar diante de situações desafiadoras que, como pastor, nós enfrentamos. Jesus, ele é o Salvador, é o Redentor, é aquele que abriu mão do seu trono e do seu conforto para fazer a vontade do Pai. Portanto, diante de tamanho exemplo, não me resta outra opção a não ser seguir estes passos de renúncia de um Deus que se fez homem e habitou entre nós.